Olá, pessoal! Hoje vamos ter que falar um tema muito interessante nesse curso, que eu acredito que vai esclarecer bastante coisa em relação ao termo gestão no tempo. O povo fala gestão de tempo, né? Costurado com a parte de procrastinação e depois também vou ensinar para vocês algumas ferramentas que vai ajudar bastante a como lidar com isso de modo bem eficaz, tá bom? Mas antes disso, obviamente que eu criei um material para vocês, porque para chegar e entender realmente para sempre como que funciona toda essa dinâmica ao ponto de virar crônico quando procrastinamos, é importante a gente falar um pouquinho sobre o tempo, tá? Sobre o que é gerir tempo, sobre o que é o passar do tempo, entender de onde vem o conceito de cronograma, de cronômetro, de onde vem o conceito de qualidade, de oportunidade, de circunstância. Criei um material aqui em que nós vamos ver juntos, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou precisar, você também que é TDAH, você que deve ser visual, você que não nem tanto os auriculares porque eles entendem bem, mas você que é sinestésico, então cria um material que vai acabar ajudando todos vocês. Eu vou tirar esse óculos aqui, ele está criando um reflexo, tá? Só para também não tirar a atenção de quem tem dificuldade com atenção nesse caso aqui. Então vamos lá, compartilhar a tela e vamos direto ao assunto. Bom, eu sei que é uma coisa que todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem dificuldade, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente se aprofundar melhor nos termos. Então, aqui o tema, na primeira página, curso Gestão no Tempo e a Procrastinação. Entenda de uma vez por todas como lidar com as suas metas. Então, vamos para o próximo aqui. Eu coloquei esse sistema sem ser no PowerPoint, para não ter perigo de ficar travando também, que muitas das vezes acaba travando, tá? Então, vamos entender a procrastinação juntos. Para entender a procrastinação, ou seja, para que possamos entender as dificuldades de manter o foco e entender a procrastinação, é preciso ir um pouco mais a fundo. Por que muitas pessoas que têm a mente brilhante, são talentosas, criativas, possuem clarezas nas decisões e, apesar de saber o que precisa ser feito, ainda assim vão se perdendo no meio do caminho? Então, eu pergunto para você: você já tentou responder essas respostas? De repente, você tem esse perfil, de repente, você não consegue compreender por que, que você acaba não tendo esse controle, ou por que é que você começa as coisas e não consegue finalizar. Então, o que a gente sabe, né? Que para realizarmos coisas, a realização possui segredos. A realização requer muitas habilidades, requer experiência, um fino trato com eventos, circunstâncias e com as relações humanas, de um modo que as pessoas sejam capazes de gerenciar melhor a rotina, levar adiante um determinado projeto em um determinado tempo. Então, o que é realizar? O que é conquistar um objetivo? O que é ir em busca daquilo que para você é importante, que tem valor, né? Então, dentro disso, obviamente, que não vem só um fator, um setor que vai facilitar isso, mas é um todo, né? Que a gente precisa entender para poder gerir melhor. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Vocês sabiam que na Grécia Antiga haviam dois deuses? Um era o pai e o outro era o filho. Cronos, que era o deus pai, Cronos era o deus do tempo contínuo, dos segundos, dos minutos, dos ciclos temporais, portanto, vem daí o nome cronômetro e cronograma. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o deus Cronos, que comeu todos os filhos, né? Já deve ter, quem gosta das historinhas da Marvel, tem sempre alguma coisa inspirada em volta disso tudo. E Cronos entendia que tudo que nascia tinha que morrer. Então, vamos supor, por que os filhos dele acabaram morrendo? Porque iam ser eternos. Então, na concepção dele, nada tinha que ser eterno a não ser ele, né? Então, ele acabou dizimando todos os filhos dele. E a mesma coisa que acontece com a gente. A gente nasce, se desenvolve, envelhece e parte. E é daí que veio toda essa coisa do que é um cronômetro, do que é um cronograma. O cronômetro seria assim, ter um certo, uma certa observação, um certo controle naquilo que se faz para saber quando você começa, quando você termina. A mesma coisa é o cronograma de estudos, que vocês conhecem, né? Então, as pessoas montam ali os horários, as matérias que vocês vão girando, então vem todo aquele quadrinho montado de ciclo, sequência, revisão,
do começo ao fim, colocando todo um edital ali dentro. Então, veio dessa inspiração. De repente, quem monta cronogramas talvez nem tenha essa informação, mas é daqui que veio toda essa ideia, tá bom? De cronograma de estudos e o cronômetro. Kairos era um filho que se destacava de todos os outros filhos, porque ele era diferente. Então, quem era? Ele não tinha, para ele, as coisas assim, não precisava ter sentido dentro do tempo cronológico, mas sim o sentido de oportunidade, qualidade do tempo, circunstância, a circunstância que propicia essa qualidade, o momento adequado, a oportunidade específica, sobre qualidade e não quantidade. O significado, o propósito que motiva você, que motiva a pessoa a realizar o propósito e o que é prioridade e importante na vida. Isso daí você já deve ter ouvido bastante que quantidade não é qualidade, que a gente não pode desperdiçar as nossas oportunidades, que nós temos que ter um propósito. Vem todo desse sentido aqui filosófico, né, em relação a esses deuses. E obviamente, ninguém controla o tempo. Isso é um fato, a gente já sabe, né? Ou seja, você também já deve ter ouvido o termo, o tempo é igual para todos nós. Agora aqui, ó, se mudamos a velocidade ou mudamos o ambiente da gravidade onde estamos, aí sim teremos a alteração do tempo. Isso é física, né? Einstein defendeu bastante isso, e eu acredito que também vocês já devem ter ouvido, e é daí que vai vindo todo esse sentido que a gente está conversando. O tempo flui de maneira regular para todos nós, assim como o sol nasce no momento que tem de nascer e se põe no momento que tem de se pôr. Nós não temos controle disso. O ciclo se repete, mas o tempo segue e ninguém o administra, ninguém o retarda, ninguém toma posse, ele simplesmente flui. Como que você vai administrar o tempo? E o que é administrar? Né? Você dizer assim para o tempo, olha, nesse momento eu estou ocioso para ir. Olha, nesse momento eu estou procrastinando ou eu preciso fazer as minhas coisas, espera aí eu melhorar para que daí você volte a rodar, né? Não dá para administrar desse modo, certo, gente? Não tem controle mesmo. Gestão do tempo. E o que seria gestão do tempo? Talvez vocês achem que sabem, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais. Se pensar no método MED, que eu acho que vocês já entenderam mais ou menos qual é a proposta aqui, quando foi construído, foi focado na finalidade, pensando no momento, ou no modelo de Kairos, que é o que a gente menciona ali, e não de Cronos, que é focar no propósito, naquilo que se quer alcançar, vislumbrar oportunidades, arquitetar desde o início aquilo que se organiza, para que facilite toda a concretização de modo bem ativo, tem que estar presente, né? A gente parar para pensar sobre a meditação, nós não temos a meditação, que é uma arte da serenidade, né? Nós temos todos esses conceitos de coisas que vão chegando na nossa vida e vai fazendo com que vá fazendo sentido, porque tudo que vem tem que ter um sentido. E muitas das vezes a gente fica tão envolto nos nossos problemas, tão envolto nas nossas inseguranças, que aí parece que tudo que o outro oferece é o melhor, porque a gente malemar se conhece. Então, como que eu vou investir em algo? Como que eu vou ter algo se eu não sei sobre mim, né? Então, no geral, é isso que eu quis dizer da importância de tirar vocês do automático, da importância de vocês entenderem que todo sistema tem que ter começo, meio e fim, mas que esse sistema você só vai saber se encaixa com você quando você respeita a sua individualidade ou quando você busca muito mais a entender com qualidade, com finalidade, com boa arquitetura, do que você delegar para o outro do começo ao fim aquilo que você precisa fazer. Como saber se isso se encaixa em você, né? Agora que eu comecei a falar muito sobre estilo de aprendizagem, pegar bastante no pé de vocês, falar bastante sobre cálculo estratégico, né? Devagarzinho tenho esperança que isso vá sendo disseminado, porque esse é o primeiro pontapé de tudo que a gente precisa respeitar. Então, o que eu coloquei aqui? Sua vida e o pacote de tempo. Isso aqui é interessante. Se ninguém controla o tempo de Cronos, é possível para a maioria bater metas em cima de cronogramas em horas e metas fechadas? Pensa comigo. Ah, é possível sim. Tá, tem gente que consegue, mas a maioria consegue? Ah, não sei. Você vai ver, não consegue. Vamos fluindo aqui. O tempo flui e estar à volta dele não te dá o poder de controlar. Observe a sua vida. Será que a sua vida é realmente uma sucessão de horas fechadas, de segundos e minutos que te esperam e adaptam às suas demandas? Não, você já sabe que não.
O que mudaria na sua vida se você soubesse o dia e a hora da sua morte? Hã? Como lidaria com o seu tempo? O que você faria se você soubesse que, eu vou morrer daqui a 1 ano e tal data, e tal horário, né? Ou seja, você tem um pacote de tempo e a vida ela é assim, tá? Nasceu, esse é o seu pacote de tempo, só que a gente não sabe nem o dia nem a hora que a gente vai partir, né? O tempo de vida é um recurso natural, só que ele é esgotável. E é importante chegar à vida como um pacote fechado. Sim, tem que ter consciência disso. Porque assim a gente acaba pensando em como aproveitá-lo melhor, né? O fim que se dá para isso. Encarar os momentos da sua vida em função desse pacote de tempo, para que haja o melhor aproveitamento das relações, das circunstâncias e das oportunidades. Então, esse é um reflexo, são coisas que a gente tem que sempre estar pensando e se questionando. Obviamente que nem sempre vamos estar atentos, obviamente que nem sempre vamos estar bem para estar tendo essa preocupação de reflexão, filosofando e questionando, né? Mas sempre que puder, sempre que se perder, voltar para esse contexto, questionar, duvidar, refutar, reorganizar e voltar para os trilhos, né? E o ciclo da vida? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Quando a gente fala sobre o pacote, né? Então, ou seja, esse seu pacote de tempo não é uma sucessão de segundos, certo? Que a gente já sabe, minutos e horas de tempo. Porque a vida se sucede em blocos determinados e que geralmente é dividida pelos estudiosos, a gente chama de desenvolvimento humano, em blocos bem delimitados. Ou seja, fases da vida. Todos temos fases, não temos? Tá. Nos detemos nos aspectos do físico, do emocional, do mental e espiritual. Alguns chamam, ao invés de espiritual, chamam psíquico, tá? Cada etapa da vida possui características muito específicas. Olha que interessante. Ciclos de 7 anos em geral. Blocos de 7 anos. Observa aqui, ó. 0 a 7 anos. Vivemos um conjunto de experiências muito bem definidas, não é? Você nasceu, você é um bebezinho, mama, depende do seu tutor, depende de quem cuida de você, depois você começa a engatinhar, depois você passa do líquido para algo mastigável, você vai se desenvolvendo, depois passa um tempinho, você já começa lidar com outras situações, com outras crianças, vai para a creche, vai para a escolinha, até os 7 anos que começa a entrar no primário. Você percebe que tem ali tudo uma coisa meio moldada, essas fases que, no geral, quando se estuda pediatria ou análise em relação a como que é o crescimento da criança, grandes estudiosos, como Piaget, por exemplo, que dividiu muito a aprendizagem nessas fases, e a gente vê que é bem delimitado, né? Pode refletir sobre isso. Depois nós temos de 7 a 14 anos, que está ali na primeira série, vivenciando bastante experiências, depois entra na pré-adolescência, que a gente já sabe, olha, entrou ali na pré-adolescência, olha, está na adolescência, é aquele momento de rebeldia, é aquele momento que ainda o ego ainda fala muito, o mundo meio que é um momento mais egoísta, o mundo gira em torno daquele indivíduo, né, que está em fase de crescimento. Freud explicava muito bem sobre isso, né? Então, 7 a 14 anos, a gente vem no outro conjunto. Depois, olha só, vai pensando. Depois não temos um conjunto de 14 a 21, depois 21 a 28, e assim por diante. A gente não tem a crise de meia-idade, da terceira idade, né? Ou seja, não enxergamos a vida como uma sucessão de horas, meses e anos, mas por blocos, por ciclos, por desenvolvimento, né? Quando saímos de uma fase e ingressamos em outra, experimentamos mudanças físicas, emocionais, mentais específicas que afetam toda a forma de aproveitar o tempo e as oportunidades. Como assim? Hoje, você que está com uma certa idade, quando você tinha 14, 17, 18 anos, ou até 21, 24 anos, será que você dava o mesmo valor em relação aos seus estudos, às coisas que você precisa fazer, com a mentalidade que você tem hoje, antes? Mas eu dava. Mas, de repente, se você dava hoje, talvez tenha, por mais que você esteja dando esse valor, talvez tenha um valor com propósito muito maior e muito mais bem definido de quando você era mais jovem. Eu mesmo, por exemplo, não valorizava. Tinha dificuldade de estudar, matava a aula, pegava gente na rua, vivia brigando na rua, por exemplo, não conseguia parar sentada. Olha, eu acho que eu só fui ter um contexto de valorizar os estudos depois dos 28 anos, tudo devido à minha dificuldade mesmo, entende? Parei na 8ª série, depois voltei só com 28 anos fazendo supletivo, né? Hoje, quando eu olho para trás, no meu momento, no meu ciclo de hoje, eu já penso assim com um pouco de pesar. Puxa vida, como eu gostaria
de naqueles ciclos que eu vivenciei, ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então, vocês entendem o processo de mudança, de lidar e como a gente vai gerindo aquilo que é prioridade, aquilo que não é prioridade, aquilo que nos trava, aquilo que não nos travam, né? Então, é mais ou menos sobre isso que eu quero dizer aqui. Então, e isso não, quando a gente olha para isso, a gente olha assim, olha, naquele dia, naquele mês, naquele horário que eu estava assim. A gente não resume quando volta para trás, determinando o tempo, entende? A gente vê um contexto, um bloco, um ciclo, um momento como um todo, o passado como blocos, que a gente lembra de diversas situações que quando a gente lembra, que nos traumatizam, não é um pedaço do bloco? Sim. Estão entendendo? É isso, mais ou menos por esse caminho aqui. Então, a gente, quando sai de uma fase, que é o que eu falei, a gente ingressa em outra, a gente vai experimentando essas mudanças e a visão de entender, de interpretar, de reagir e agir também vai mudando, né? E isso afeta toda a nossa forma de aproveitar o tempo e a oportunidade. Por exemplo, hoje, tudo que eu fiz lá atrás não afetou. Hoje, o valor que eu dou sobre os estudos, o valor que eu dou sobre trazer essas informações para você, porque foram essas informações que foram mudando e me remodulando, que foi me trazendo uma forma de enxergar, uma forma de avaliar e julgar tudo em minha volta e entender o processo da aprendizagem em mim, para o mundo, do mundo para mim, né? Então, aqui, como eu coloquei aqui embaixo, ó, quando éramos mais jovens, como encarávamos as oportunidades dos nossos estudos, né? E é consensual, isso vocês também já ouviram, a divisão da vida humana. Ou seja, que a média de vivência que nós temos, a média de partida, essa para melhor, geralmente gira em torno de 84 a 86 anos nos dias de hoje, né? Ou 12 ciclos, que a gente vai ficar falando do 0 a 7, dá mais ou menos uns 12 ciclos. E claro que tem quem vive mais, né? Mas após isso, é como se voltasse. Olha que interessante como que é o nosso processo, né? A gente nasce e a gente vai avançando, a gente vai expandindo, não é? Vamos expandindo, 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 expandindo. Quando chegamos a uma determinada idade, que a gente vai envelhecendo, ao invés de expandir, a gente começa a retroceder, voltar, voltar, voltar. Não é que a gente fala que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai voltando a ser criança, porque não tem mais como expandir. Agora é só retroceder. É muito interessante a gente ter essa visão, né? Então, nós temos experiências do nível físico, nível psicológico, emocional e mental, em que aprendemos a interagir emocionalmente para as ações sociais. Porque é verdade, se a gente parar de muitas das coisas que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai entendendo que são regras, depois de uma determinada idade, ó, de 7 aos 14 anos, a gente não tem muito disso. Geralmente a gente começa a lidar melhor com o nosso ego, a lidar melhor com o contexto narciso e egoísta, quando vamos cada vez mais interagindo com grupos sociais, que é onde a gente sabe, olha, até aqui é o meu limite, dali é o limite do outro. Olha, isso aqui eu posso falar, isso aqui eu posso. A gente vai aprendendo a socializar, a entender o que é ser educado, o que não é ser educado, e assim por diante, né? Então, o que eu falo aqui, quando éramos mais jovens, como encarávamos as oportunidades dos nossos estudos, né? E aí, novamente, eu reforço sobre o que é consensual e sobre esses ciclos, da importância que é a gente compreender que nada é fechadinho do primeiro minuto, do primeiro segundo até o final, né? Então, passando disso, num geral, a gente sabe que, ó, depois o nível sociocultural, na nossa inserção na sociedade, ou inserção na nossa sociedade, depois do nível individual, o que estamos buscando? A nossa identidade, os nossos valores, depois o nível psíquico ou espiritual, em que pensamos em questões após a morte, que é o quê? Depois que chega lá, que você começa a voltar, a gente começa a ficar muito mais dentro da gente, a questionar o que tem depois da morte, o que eu vou encontrar, né? Então, nós subimos uma escada enquanto nós envelhecemos. E quando chegamos ali no topo, começamos a descê-la numa idade avançada. Ou seja, como eu disse, a gente expande e depois, no ciclo, a gente começa a voltar, mas voltado para as questões internas, né? Qual o sentido da minha vida, o que você fez, o que eu fiz, o que você ganhou, o que eu ganhei, o que eu perdi, quais são os meus medos e os meus anseios. E compreender esses blocos interfere na maneira como gerenciamos as oportunidades e o tempo. A agenda de um jovem não é como a agenda de uma pessoa de 70 anos. Muitas das vezes, aqui que eu quero que vocês compreendam, tentar encaixar vocês num contexto massivo, isso é
estudo, tá? Que você for escolher para a tua vida. Mas como a gente está falando muito relacionado aos estudos, como é que você pode pegar o cronograma de estudos do outro? Como é que você pode contratar algo que vão montar que é igual para todo mundo, numa mentoria ou no coaching, que você passa seus horários lá e é o mesmo estilo de ciclo de estudos, mesmo tipo de revisão, usando uma teoria que todos não, né? Mas uma boa parte das pessoas que estudam sobre aprendizagem já sabe que não cabe, que aqueles testes foram feitos com o próprio pesquisador dele mesmo, na verdade, entende? Pelo fato de compreender que se eu visto um calçado 36, porque alguém que me promete que o calçado 40 vai dar certo para mim, que eu posso confiar, por que é que você vai e compra mesmo sabendo que esse número é maior para você? Porque você não se conhece, porque você não tem noção do seu eu. Você para de visualizar aqui o que você tem como indivíduo e tenta se encaixar naquele processo massivo, aonde todo mundo está indo, aonde a maioria fala, aonde me parece que ali está tendo um número mais positivo de conquistas, logo eu tenho que me encaixar naquilo, porque aquilo é melhor que eu, né? E só que a gente pega uma coisa que você não sabe, na verdade, como é por baixo. Será que é assim tão branco no preto mesmo, né? E aí, imagina, um jovem ali que não tem filhos, que não tem família, que não trabalha, tem todo o apoio da família, ou um outro que só tem, não tem filhos ainda, é casado, mas tem o apoio da esposa, ou vice-versa. Então, como é que nesse universo de situações diferentes em gerir o tempo, vão se encaixar coisas que você vai tentar enfiar igual, sendo que muitas das vezes o material que você compra já daí já é um material que é errado. Aí pega o material maior que o tempo que você tem, pega um cronograma que não respeita, que eu vou falar para você, que nem você sabe que não serve para você, porque você não tem esse olhar. Né? É um olhar de que se tem esse tempo, eu vou ter que acordar de madrugada, eu vou ter que tomar cafeína, ficar acordado e fazer encaixar no meu dia aqui. Porque você acha que a maioria não consegue? A maioria. Ai, por quê? Porque é por causa desse contexto aqui, não tem nada a ver com a sua incapacidade, tá bom? Então, na gestão, no tempo, já que não temos controle sobre ele. Por que eu falo gestão no tempo e não o gerir de tempo? Porque você gerencia-se dentro do tempo, entende? Você não gerencia o tempo. Você está entendendo por que eu mudei para gestão no tempo? E as pessoas que já lidam com esse tipo de gerenciamento, com esse tipo de organização sobre o tempo, na produtividade, grandes administradores também falam gestão do tempo, tá? Não é gerir o tempo, é você e o tempo. Os dois, de certo modo, ou melhor, a gente pode até falar melhor, você realmente conseguir aproveitar as oportunidades que dentro do tempo que flui, você percebe que é onde você se encaixa, que é onde te sobram as coisas para você poder ir atrás dos seus objetivos, dos seus projetos, né? Então, é entender nossos ciclos antes de tudo. Se você não souber sobre esse ciclo que você não tem condições e nem aparato para julgar e avaliar uma coisa que de repente você vai pagar um preço alto, comprou por impulso, por falta de conhecimento e que vai ficar jogado lá porque não serve. E aí o que você faz? Vai comprar um outro, esse agora vai dar. Aí jogou lá porque não está dando. Vou comprar um outro curso de português, porque esse agora eu vou aprender, porque aquele lá não foi o suficiente. E assim vai virando uma bola de neve, né? Passam regras e metodologias que geralmente se aplicam a pessoas que possuem rotinas mais ajustadas do que a sua. E ainda assim ser ajustada a uma pessoa que ainda não construiu uma família, não trabalha, não tem filhos, ainda assim terá dificuldades de gerir o tempo de vida, as intercorrências que há na vida de todos. Porque mesmo aquele que talvez não tenha uma rotina como a sua, tão puxada, dependendo de como é ao redor dele, ainda assim ele não vai conseguir ser linear porque não temos controle de determinadas coisas, não tem o que fazer, né? Talvez em curto prazo, ou até em médio prazo, 3, 6 meses,
uma pessoa que tenha mais disponibilidade dentro do tempo, pode ser que ela consiga, mas vai colocar esse cronograma de 1 ano, 2 anos, para você ver se a pessoa vai conseguir seguir a risca? Também não vai, tá? É como encaixar no pé que calça o número 40 e prometer que o número 36 é o mais adequado, né? É a média aritmética que ignora esses ciclos, o seu ciclo, suas prioridades, desconsiderando quem é você. E bastaria você entender melhor, que é o reforço novamente, autoconhecimento que te traria um senso melhor do que serve de fato ou não. Tendo essas informações é que você é capaz de julgar se aquilo é para você. Porque se você não sabe sobre por você, você entrega para o outro julgar, te vender aquilo que ele te promete e você compra, porque você não sabe nada sobre você, você tirou o seu olhar e voltou-se a olhar para o outro, o olhar de fora, né? E aí, aqui, ó, você faz sacrifícios? Todos precisamos de áreas específicas da nossa vida que precisam ser analisadas. Geralmente, os métodos sugerem prioridades que muitas das vezes trazem o termo sacrifício. Abrir mão de algo, priorizar somente alguma coisa. E vocês de fato acham que isso é possível? Depende da prioridade, da responsabilidade e da maturidade que você tem, porque não é assim que acontecem as coisas com todo mundo. Não é fácil falar que você vai sacrificar algo, e geralmente alguém, né? Em prol de você passar muito tempo só voltado para uma coisa só. E tem gente que faz, mas perde namorado, perde namorada, o casamento se destrói, acaba deixando os filhos de lado, coisas vão acontecendo em volta, o pai, a mãe morre, nem viu, nem conseguiu passar o tempo com as pessoas que amavam, né? Então, são coisas que tem que dar tem que administrar, não sacrificar. É diferente, ainda mais para os dias atuais, né? Então, exemplo, sou esposa e tenho filhos pequenos. Trabalho o dia inteiro, chego tarde em casa e ainda tenho de lavar roupa ou fazer a janta. Ou tenho namorado. E, de certo modo, precisamos fazer escolhas e alguma coisa sempre fica de fora, sem contemplar a totalidade do nosso ser. Sem equilíbrio, sem responsabilidade e ignorando muitas das vezes a individualidade, a nossa existência, aquilo que valorizamos, nossas relações e os nossos compromissos, né? E organizar metas é analisar todos esses aspectos, sem ter que jogar nenhuma das opções acima, porque não tem como. Como que você vai jogar essas coisas que você já tem? Você traz um propósito para a tua vida, mas você não pode destruir aquilo que você já tem. Não há sacrifício nesse contexto, entende? Então, é entender onde estamos. Setor pessoal, e interpessoal, nas suas interações humanas e exerção na comunidade onde vivemos. E claro que nem todas as pessoas possuem todos esses setores acima. Algumas possuem naturalmente ênfase em alguns setores. Com um pouco de autoconhecimento, conseguimos entender o que está sendo enfatizado agora. Quais dessas áreas me exigem mais? Demandam mais tempo? Então, é preciso estabelecer dentro desses setores uma lista de prioridades. Setor tal vem primeiro, o outro vem segundo. E você tem que refletir na sua história de vida, a sua vida particular. Assim, não vai correr o risco de negligenciar algum setor importante da sua vida. Exemplo. Individualidade, a sua personalidade, como aprende, qual material encaixa na sua vida, um ser único, as suas relações afetivas e as nossas relações, né? Estar no casamento ou namoro, se investir totalmente o seu tempo nisso, vamos supor. É importante o meu namorado, minha namorada, é importante a minha esposa, o meu marido. E aí tem muitas pessoas que abrem mão de tudo só para vivenciar isso nos dias atuais. Você ouvindo o que eu estou falando para você, você acha que isso é saudável? Você acha que isso traz segurança? Tenho certeza que você já está pensando nisso aí, né? Depois a pessoa cai em si, que ela deveria, de algum modo, ter, sim, priorizado, cuidado bem daquilo que era o bem, mas administrado, e por mais que isso seja a minha maior prioridade, tentar encaixar aquilo que trouxesse a individualidade, que ela não perdesse o propósito dela, né? Então, que é o que eu falo aqui, não sobrará tempo para investir na sua individualidade. Não tem como se fundir totalmente no outro. Por mais que o ame, por mais que a ame, você perde a sua autonomia. E depois de um tempo, quando você estiver chegando na velhice, vem todo o lamento. Puxa vida,
eu poderia ter gerido melhor isso, dado tudo que eu dei, mas será que realmente não teria sobrado um tempo para fazer coisas que eu também amava? Eu vivia a minha vida toda à mercê do outro, abrindo mão de mim, perdendo a minha identidade pelo outro. Será que valeu a pena chegar até aqui? Muitos dizem que sim, que é uma forma de negação, mas isso não é verdade, né? Precisa ter um momento seu de fazer e bater suas metas, sentir que tem um objetivo. E para o outro lado também, não é só investir nos seus objetivos e esquecer do outro, né? Você não vai conseguir manter um bom relacionamento. Note como todos os setores são complementares, um complementa o outro. Só tem uma ordem de prioridade, onde tem mais hora, onde tem menos, onde tem mais momento, onde tem menos, né? E aí eu fico em casa faxinando, cozinhando, cuidando dos filhos, ou invisto nos meus estudos, no meu trabalho, na minha carreira. Não é um ou o outro. Não é se eu pegar esse, eu tenho que dizer não para o outro, entende? Aqui está o erro, estão interligados. Se colocar toda a atenção apenas nos seus objetivos, tudo à sua volta vai ruir. Então, compreender os setores, o equilíbrio em lidar com eles é como equilibrar pratos. É assim que a gente começa a gerir os setores e ter equilíbrio. Ele é dinâmico e algumas vezes puxo mais de um lado sem descartar o outro, e assim por diante. Mas note que nenhum dos setores deve ser descartados, é administrar. Em curto prazo, até a gente consegue fazer alguns sacrifícios sem ruir tanto, mas com um tempo não. E sacrifício seria o que nesse tempo aqui? Todo final de semana vou para a balada com o meu namorado. Bom, agora eu tenho um objetivo que eu quero passar no concurso público, no vestibular, sei lá, na faculdade, enfim, seja o setor que você escolheu aí, né? O que vem o sacrifício? É quando você ama, está saindo na balada com aquele que você ama, mas aí você diz assim: olha, não vou conseguir todo final de semana estar fazendo isso. Vamos reduzir, ao invés de ser sábado e domingo, vamos deixar só para o domingo? Isso é o contexto de sacrificar. Dizer não àquilo que você também gosta. Não é virar e falar assim: olha, agora não posso mais sair com você, porque agora estou estudando, e largar a pessoa lá sozinho. Porque se você quer viver como William, você não pode ter outras pessoas. Você não pode obrigar eles a entender e compactuar e te dar apoio, vivendo sozinho. No começo, eu vejo muitos casais fazendo isso. Não, vamos lá, que eu vou dar um apoio, principalmente quando casais se namorado. Aí você fica enfiado lá estudando, namorado, num certo tempo, vai ficar de boa lá, mas passar um ano, 2 anos, vai esfriando, vai se relacionando com os outros, porque você ficou muito ausente. É injusto ouvir isso? Parece injusto, mas é a realidade, entende? Ah, desse jeito não é apoio. Sim, é apoio quando as suas relações que estão com você querem estar com você, sim, você tem que deixar um tempo para ela, para ele, você tem que ter um tempo para os seus filhos, você tem que ter um tempo para aquilo que você valoriza, mas um tempo limitado. Isso tudo que eu te dava, agora eu vou ter que deixar um pouquinho menor, tudo bem para você, mas não virar uma entidade, não virar uma lenda, né? Porque não tem como você manter coisas saudáveis se você não está ali para administrar isso. Estão entendendo como que a gente gera o nosso tempo? Isso que a gente tem que tirar essa mentalidade de sacrifício, tá bom? A verdadeira gestão é de atividades. Aqui está a sabedoria. O segredo de tudo é conduzir bem as atividades. Primeiro, identificar a atividade faz parte de qual setor da vida, qual a prioridade hoje. Depois é perguntar se a atividade é desenvolvida em qual ciclo da vida, né? Em que fase eu estou? Como conduzir a atividade considerando o meu momento, minha idade, o que já tenho que manter, em que essa atividade se conecta com o meu propósito. Então, vamos supor, eu vou prestar concurso público, tenho 25 anos, não estou namorando, estou desempregada. Esse é o momento da minha vida. Então, eu consigo ter uma dedicação de 70% em cima disso. Então, vou atrás de um conteúdo, de um material, de um conhecimento que eu encaixo nesse 70%. Eu sou uma mãe com criança pequena. O tempo que me demanda do meu filho é isso, no meu trabalho é isso, na minha casa é isso. Quanto me sobra? A minha prioridade maior para o momento em que eu estou, me sobra 20%. Como é que eu vou pegar a longo prazo o material que se encaixa nesses 20%? É aí que está o erro de vocês sobre isso. Estão pegando o negócio? Quando responde essas indagações, verá que ao realizar a atividade que não se encaixa em você, o faz abrir mão de outras prioridades. Então, vamos supor, marido, vou estudar para concurso público, cuida do nosso filho, te vira aí, porque eu vou todo dia sentar 4 horas para estudar. Você foi lá, comprou um material imenso, um cronograma imenso, aí o teu filho fica doente.
tem febre, não está bem, você vai mandar o seu marido se virar com ele e levar? Não vai, você percebe? Você tem que tomar cuidado com o ciclo em que você está. Se você quer que a coisa dê certo do começo ao fim, é o ciclo que você tem que entender que é o seu, o que você tem, o que aqui são minhas prioridades, o que de fato me sobra para encaixar o meu propósito, entende? Que é quando eu falo para vocês que primeiro vocês veem isso, depois vocês vão comprar. Você já viu uma pessoa que vai comprar um sapato ou um número de roupa que não sabe sobre ele para comprar as coisas de fora? Ah, sair e tem uma infinidade de lojas, de calças, tem uma infinidade de estilos de roupa. Ah, eu sei de mim, eu sou roqueira, uso calça 38, a minha blusinha é tamanho M, logo vou atrás dessas lojas, aquilo que se encaixa naquilo que combina ou que cabe em mim. Então, por que é que vocês fazem o contrário? Vocês vão, compram um monte de coisa e depois vem colocar em vocês. Ah, mas é diferente. Não é, gente, não é diferente. Para raciocinar no que eu estou te falando, tá bom? Ou seja, prioridade quem é você que define e não os outros. É você que define. Gerenciar a atividade como um processo. Respeitar o processo é construir o passo a passo e respeitar cada uma das fases que precisam ser consideradas. Deixar de ser imediatista, porque dependendo da quantidade de tempo que você tem, se é 20% e o outro tem 50%, e vocês vão prestar o mesmo concurso, a forma que vai conduzir até a reta final depende do material que comprou, depende do cálculo que você fez. Se você quer chegar lá, provavelmente você teve que fazer antes, adiantar antes. Se você comprou um material igual do outro, que tem mais tempo que você vai dar conta desse cronograma, se você comprou igual, então você teria que ter começado meses antes. Porque daí essa igualdade, como você começou lá atrás antes e foi dizimando o tempo, o que precisava fazer, provavelmente você vai chegar no mesmo patamar que ele. Mas se nessa mesma corrida ele comprou um material, vamos supor, de um determinado curso, você comprou também esse material de um determinado curso, seu ciclo de vida é diferente do dele, do que ele comprou que se encaixa mais na vida dele, é onde ele vai, ele consegue a aprovação dele, aí sai contando por aí, e aí você acha que é mérito do curso. Será que é mérito do curso? Hã? Não é. Porque se o curso que te aprovasse, você, qualquer um pega qualquer coisa aí, coloca ali e vou seguindo, mas e aí? Se eles passam um tempo determinado, a matéria é determinada, como que faz? Sendo que o seu tempo não cabe naquilo. Só pensar, vamos fazer os neurônios se comunicarem para acontecer uma sinapse aí para a gente raciocinar um pouco melhor. Estão entendendo? Então vamos lá. E aí, o que eu devo fazer, Kátia? Fase de implementar, de analisar, amadurecer a ideia, organizar aos poucos conforme as demandas surgem. Fase do meio da finalização, estabelecer metas para que essas atividades, o que quer alcançar com os seus objetivos, no trabalho, em casa, no casamento, ou seja, tem de ser no sentido amplo para atingir as metas nas datas que são fixadas. Quando vou sair com meu namorado, quando terei de fato tempo para estudar, o que posso fazer sozinha e o que devo delegar. Note que tem de encarar processo dentro da sua vida, gerir-se no tempo, no seu tempo. Entende? Eu acho que tudo que eu já expliquei atrás deu para vocês visualizarem o porquê tem que ter essa mentalidade e esse comportamento. Não de lá para cá, daqui para lá, tá bom? Aqui é no processo da escolha que já começa a dar errado o teu projeto ou começa a dar certo o teu projeto. É na escolha, já na hora que eu comprei, na hora que eu escolhi, eu já decretei se eu vou ter sucesso ou fracasso, tá bom? Então, aqui, ó, seus valores, aquilo que quer da vida, sabendo que a vida tem um tempo definido e e ela é determinada, o tempo é determinado, né? Nasce, morre, só não sabemos até quando e qual é o dia. O patrimônio mais valioso é a duração da sua vida, numa ordem de prioridade, sem descartar outros setores, administrar os setores, aonde eu vou ter que dar mais energia, nesse momento é onde menos energia. Você não pode ser ingênuo de adquirir coisas sem saber como é a sua vida, entender o tempo de cada coisa, tempo de chegar em casa, sentar e estudar com o seu filho, organizar as coisas, ir trabalhar, né? A vida não se resume em minutos, em horas, antes precisa saber onde está hoje, enfim, tudo que a gente já conversou ali atrás. Aí entramos, após isso, por isso que tivemos que entender tudo ali atrás. Sem entender esses fatores, fica difícil a gente compreender a fundo a procrastinação, né? E qual a definição de procrastinar?
a definição formal, né? É a evitação de realizar uma tarefa que necessita ser cumprida num certo espaço de tempo. Geralmente é visto como algo negativo, como com a má gestão de tempo e estar estressado sem vontade de fazer o que precisa ser feito, ou seja, empurrar com a barriga, né? Esse é o contexto de procrastinar. E a procrastinação no nível cultural, nos estudos a respeito desse tema, olha só que interessante, de onde surgiu o termo procrastinação, tá? Em cima de pesquisas que começaram com estudantes, em que diz que 90% dos estudantes procrastinam. Desses 90, 25 são procrastinadores crônicos, quando afeta a qualidade de vida com dinâmica de culpa e ansiedade, até causar insônia. O que quer dizer aqui? Começou as pesquisas em cima de estudantes, e dentro desse percentual, porque a gente pode procrastinar, todos nós procrastinamos um pouco aqui e ali, mas não de modo que afete a nossa vida, a nossa qualidade de vida, atingir os nossos objetivos, reeducação alimentar, estudar por uma prova, nosso trabalho, entregar trabalhos, dá uma enrolada, mas no final das contas você acaba entregando. Agora, o crônico, não. O crônico está ficando desesperado, ele está sentado ali, ele sabe que tem que estar fazendo as coisas, ele não faz, ele está sofrendo, porque ele não entende porque ele não consegue. Ele idealiza, ele vai, ele contrata um mentor, ele contrata um personal, ele contrata, puxa, tá tudo aqui, peguei um material, tô com tudo. Por que é que mesmo sabendo disso, com todo o gasto que eu fiz, eu não estou conseguindo? Porque aqui já é crônico, aqui já é um sintoma de algo muito mais complicado ali atrás, né? Aí aqui eu continuei. O mundo exige coisas que às vezes o indivíduo não quer, mas sente que necessita fazer por obrigação e preocupação com o futuro. Muitas das vezes nós fazemos escolhas pelo desespero. Eu vejo muitos de vocês que falam assim: ah, vou prestar concurso público porque vai me trazer estabilidade. E às vezes vai fazer porque isso te impõe, a preocupação de envelhecer, a preocupação de ter qualidade de vida. Você escolheu por esse sentido, né? E esse desespero te leva a essa escolha, por obrigação, por não ter outra escolha. Mas você detesta a matéria, você não gosta de estudar direito, você não tem o hábito de estudar, você tem dificuldade de abrir mão das coisas que são importantes para você. Entende? Então, tem um custo muito grande, muito grande. E aí, que te causa estresse, ansiedade, e aí vem o sintoma procrastinar, né? Então, compreendendo. Causas iniciais da procrastinação. Trouxe dois temas muito interessantes. Um, perfeccionismo. Quero dar o meu melhor. 880. Sei que não vai dar certo, mas a pessoa está ali montando, ela está tendo consciência de que a coisa não vai dar certo, mas ela quer que seja bem feitinho, porque senão não faz sentido para ela organizar as coisas, então ela posterga, ela acaba paralisando pela autocobrança, medo não dá certo, ou passa a maior parte do tempo atrás do melhor material, do melhor curso, do melhor método, e acaba gerando um processo depressivo, né? Fazer o melhor, determinar, e acaba determinando metas muito altíssimas. O 2, fazer o máximo de coisa rapidamente. Prazos curtos para muito conteúdo, material enorme para prazos apertados ou rotina inadequada ao material e planejamento. Gera ansiedade extrema. E aqui, ó, esse item 2 é que a maioria de vocês fazem, porque eu pego gente perfeccionista que chegou na procrastinação crônica, mas é um ou outro, porque todos os perfeccionistas que eu peguei, que foram aprovados, eles eram perfeccionistas, mas não chegaram à procrastinação crônica, porque ali eles davam um jeito de disparar, de tirar dessa paralisação e ir para frente. Algumas coisas davam uma capengada, estavam comigo, mas a gente conseguia conduzi-lo para frente. Agora, quando vira patológico, né? Aí é complicado, mas no geral vocês estão no 2, que é aquilo que vocês falam que é de fora para vocês, e aí não dão conta, não sabem por que não está dando, acham que o problema é vocês, né? E aí acabam sofrendo de muita ansiedade, insônia. E é engraçado que aqui, ó, no contexto cultural, o item 1 está mais inserido nas culturas orientais e o item 2 na ocidental. Isso é pesquisa mundial. Olha que interessante. Interessante a gente saber que aqui no Brasil a maioria está no item 2, né? Só é procrastinação quando? Quando me perco e não vejo a hora passar. Eu estou vendo aulas, em outra tela estou com a abinha de YouTube aberta, ao mesmo tempo com o celular na mão. Quando você notou, já passou horas no YouTube. Horas.
Isso é o termo procrastinar. Não é quando você dá aqui, aí você dá uma paradinha, olha rapidinho ali no WhatsApp, mas aí já volta. Esse não é o termo de procrastinação, entendeu? Procrastinar é quando realmente prejudica a tua qualidade de vida, as tuas metas, e os dias vão passando e vai virando um bolo de neve, né? Que é o que eu falo aqui, atividades curtas não são consideradas procrastinar, desde que retome a prioridade. O problema se torna problema quando passamos horas desperdiçando o tempo a ponto de prejudicar nossos objetivos. Ambiente. Aqui a gente já tem que entender o que a gente tem que ir fazendo em volta de tudo isso, né? Então, não adianta pensar em como lidar com a procrastinação sem pensar no ambiente. Precisa ser o ambiente com o indivíduo, entendeu? Mas tem aqueles que não conseguem, que é o 25% crônico, que eu falo. O ambiente, todos os distratores. Ah, eu estou fazendo reeducação alimentar. Vou procurar tirar tudo que me cria gatilho. Preciso estudar. Vou criar um ritual, tirar tudo que me distrai. Celular, desconectar a internet, criar um ambiente. Então, você entende em contexto? Facilitar aquilo que leva você a bater as suas metas e dificultar aquilo que leva você a procrastinar, né? Então, aqui, continuando. Trabalhar muito com exercício de autocontrole, autoconhecimento, além da adaptação do ambiente e automodulação. São os pontos cruciais para lidar com os sintomas de procrastinar. Lá na frente eu vou explicar como que faz, tá? Não são apenas os... Vocês sabiam? Isso eu achei interessante. Não somos só nós, humanos, que procrastinamos. Os animais também procrastinam, né? E aí eles tinham colocado o exemplo da pomba. Eu achei muito interessante. Tudo isso, se você jogar lá naquele chat GPT, vai aparecer todos os links dessas pesquisas, caso te interesse, tá bom? Então, vamos trazer conceito com duas áreas. O que é procrastinar para a neuropsicologia? Procrastinação é um problema nas funções executivas, que é a capacidade do indivíduo pegar uma tarefa, decompor em partes e fazer um planejamento para executar as partes, que é onde ali quem nasce com transtorno de neurodesenvolvimento vem com esse grande déficit. Mas não é só quem tem transtorno de neurodesenvolvimento que está ali com esse déficit. Há outras situações também dentro de outras patologias que pessoas sem esse tipo de transtorno ainda procrastina relacionado a essa área mais neural, mais dentro da ciência. E aí, o outro, a psicologia social. Pessoas que procrastinam têm uma baixa regulação nas emoções, preferem evitar sensações negativas por viver num contexto de estresse. É chegar em casa cansado e ver só Netflix, estar em situações financeiras ruins, problemas conjugais, solidão. E é aqui que a maior parte se encaixa, tá bom? Pessoas impulsivas e ansiosas são imediatistas, querem tudo para ontem e buscam facilidades para atingir os objetivos. Então, voltando ali na parte da psicologia social, você trabalhou um monte, chegou estressado, você quer fugir desse sentimento de estresse. Então, você não vai ter força para sentar e estudar, né? É muito difícil conseguir isso, porque depende muito de como você está se sentindo, né? Que o seu corpo precisa de dopamina, ele precisa de algo que lhe traga conforto. É quando você vai para as redes sociais, vai ver suas séries, vai descansar, e aí quando vê, já dormiu e mais um dia passou, né? Porque muitas das vezes isso acontece. Vamos entender um pouquinho sobre os nossos ancestrais, que não tinham expectativa a longo prazo, né? Eles tinham de caçar no mesmo dia e comer no mesmo dia, ou no dia seguinte, senão o negócio ia apodrecer, né? Eles focavam mais na comida e economizavam energia o máximo possível para estar disperso, se tivesse que fugir, desperto, se tivesse que fugir, se tivesse oportunidade de caçar algo para comer, então o tempo todo eles estavam em situação de alerta, né? Agora, hoje, a gente vive mais. Naquela época, não tinha uma expectativa de vida tão grande. Era até os 30 anos que viviam, no máximo, entende? Hoje já não. Olha, hoje a gente tem uma expectativa de vida de 80, 83, 86 anos. Então, hoje, por causa disso, a gente tem que se planejar melhor para ter qualidade de vida, né? Porque se antes você saía caçar, hoje, se você não tiver dinheiro, você não compra as coisas. E se você vai viver até 80 e poucos anos, como que vai fazer? Né? Porque em determinado tempo que você vai envelhecer, você não vai ter força para estar trabalhando e ter dinheiro para comprar suas coisas, né? Então, isso é um desafio evolutivo de cada um de nós, né? E aqui é bem bacana frisar que desse estudo, o que eles falam? Pessoas com dificuldades financeiras na infância, quando chega a vida adulta, quando consegue pagar as suas contas e se sentem mais seguras, são as que mais procrastinam. E é lógico que não é uma relação fechada, é mais ou menos assim.
Digamos que você estava desempregado, você veio de uma família com bastante dificuldades financeiras, aí você estava desempregado e você se matou de estudar, porque você queria, no desespero, mudar a tua vida e você foi aprovado. Aí tudo que você não tinha condições de comprar, um shampoo bom, comer umas coisas boas, você começou a ter. Essas pessoas que vieram nessas condições são as que mais procrastinam e tem estudo sobre isso. Se você quiser pesquisar, joga lá no chat que você vai encontrar também, tá? E uma coisa que foi descoberta ali é que muito do que a gente traz da nossa procrastinação está dentro do nosso DNA evolutivo que vieram lá dos hominídeos, dos nossos ancestrais. E a gente não conseguiu evoluir conforme a gente foi sendo inserida na sociedade. Então, tem muita gente que vive ainda nesses contextos primitivos, entende? Com aquela relação que o hominídeo tinha. Né? Com aquela relação de poupar energia, tem dificuldade de esforçar e manter esse esforço, né? Está relacionado a esse contexto de DNA. Dá para você pesquisar também, que é uma pesquisa bem interessante. E olha outra pesquisa legal. Foi feita uma pesquisa em que os procrastinadores crônicos conseguiam ter uma visualização deles, quando pedia para fechar os olhos e se ver, de coisas de 1 mês, 3 meses, eles conseguiam enxergar ali onde eles estariam, aonde eles conseguiam se ver. Quando pediam para eles fechar o olho e ver mais adiante, mais de 1 ano, 2, 5 anos, eles não conseguiam ver eles mesmos naquela situação. Eles tinham dificuldade de ver o que eles estariam fazendo ou se conquistasse como eles estariam. Olha só, muito bacana em relação a isso. E o que eles perceberam? Que isso gera marcas profundas no cérebro, causa impactos emocionais muito grandes. Então, se você chegou nesse ponto aqui, ao ponto que você fecha os olhos e não está conseguindo enxergar isso, você já chegou a um procrastinador crônico, tem um DNA evolutivo que não está acompanhando os dias atuais, tudo isso que você acaba entendendo sobre os nossos processos, né? E aí, saídas para melhorar, Kátia? Temos, né? Então, só que você tem que entender aqui, que mesmo que você faça as tarefas de autorregulação, autoconhecimento para melhorar você mesmo, não vai adiantar se o ambiente não cooperar, se ajustar ao ambiente e você também não se comprometer, né? Porque você achar que só o que você vai fazer já vai fazer você ir, não. Você também tem que se empenhar usando todas as atividades para te impulsionar. Senão você vai continuar naqueles conceitos primitivos até envelhecer. E aí, parecendo o hard, né? Oh, hard, oh, vida. Daí não dá também, não tem milagre, né? Precisa dividir grandes tarefas em metas pequenas, fragmentar o todo, resolve muito a maior parte dos conflitos, entender a rotina e gerir o tempo em volta daquilo que facilite no começo até engrenar e se sentir motivado, né? Evitar pegar algo grande que não se encaixa na sua vida já é o primeiro passo. E o que fazer? Vamos lá. Primeiro, prepare o ambiente interno com tarefas de autorregulação e visualização. Prepare o ambiente, use um abafador de som. Respeite sua individualidade, planeje conforme o seu perfil e rotina, como eu já expliquei atrás. Converse com a sua família se for preciso, pedindo apoio, vendo o que pode ser delegado para eles, como que eles podem ajudar nesse projeto. Estudar em ambiente apropriado, por facilitar, ou pode facilitar, quando a procrastinação é crônica. Resolveria de modo rápido algumas metas urgentes, sair do teu ambiente, estudar numa biblioteca, numa sala de estudos, chamar um coleguinha para estudar junto com você. Se a situação já chegou tão crônica, você já está desesperado, porque já está batendo a porta aquilo que você precisa fazer, então aqui tem que ser uma ação de urgência, tá bom? Analise o contexto geral sobre saúde mental e física. Liste as tarefas do dia, se possível, da semana e até do mês, mas tem que estar à vista, ao invés de colocar no papel e se perder na gaveta. Analise sua atenção sustentada através do Pomodoro, autoconhecimento é essencial. Cada um entra no modo difuso relacionado à própria atenção no tempo específico. Não dá para dizer 20 minutos, pausa, 30 minutos, pausa, 40. Você tem que descobrir. Então, você pode começar a estudar, fazer o método Pomodoro, verificar onde você começa a ficar desatento, marca qual que é o minuto ali, aí você vai saber quantos minutos você estuda, tá caindo a sua atenção, você faz uma pausinha, aí volta a estudar de novo com o timer, tá bom? Você tem que descobrir como que é a sua arquitetura geral, tá? Tenha uma arquitetura do todo e o fragmente, então você tem que começar a olhar para as suas coisas e pensar que isso é uma arquitetura, que é uma planta, você tem que colocar a lógica nela, né?
e facilitar o processo, fazer de tudo para que as coisas fiquem adaptadas, né? Analise tudo que te tira dos trilhos e dificulte os deslizes, peça ajuda, entregue suas tarefas a um fiscal, monta o teu cronograma, a tua organização, pede para a esposa, para o namorado, para o marido, para o pai, para a mãe, dá lá uma cópia para eles e aí eles vão virar o seu fiscal. Eles amam quando vocês dão esse termo para eles, tá? Se estiver chateado, chateada com algo, pegue uma folha e escreva a respeito, ajuda muito a se autorremodular, modular. Quando for sair do trilho, fale em voz alta, isso é bem legal. Estou largando os estudos para ir no Instagram. Assim você te tira do automático e fica consciente da sua ação. Tem que estudar. Eu estou enrolando e não vou estudar porque eu estou procrastinando. Tem que falar em voz alta, deixe consciente, para não fazer no impulso e aí depois sentir culpa. Então, esteja sempre presente naquilo. Pode ser que algumas vezes não resolva, mas a maior parte das vezes vai fazer com que você tenha uma ação, saia do automático, raciocine e haja, tá bom? Aí, cuidado para não usar frases como estou cansada, eu mereço. Ah, eu mereço, por hoje eu vou me dar isso. Toma muito cuidado com isso, tá? Importante estar determinando quando e como fará para não se sentir perdido ou perdido, que é a prioridade, a urgência, não importante e não importante. E aí, vocês já ouviram falar da matriz de Eisenhower, que ele colocou aquelas quatro partes na matriz, então é uma matriz que serve para gerenciar o tempo, ela orienta os processos da tomada de decisões e serve para priorizar as tarefas, né? Então, ele otimiza os esforços e os principais benefícios é que você tem uma visão mais clara do que precisa ser feito e ajuda a desentulhar tudo que fica enrolado aí quando você se perder com a sua organização, né? Então, a prática, ele traz o importante, que são aqueles cujos resultados afetam diretamente as metas e os objetivos, os urgentes, que tem um prazo determinado, que tem que ter uma ação, não tem como fugir, né? E essa aqui é a matriz. Então, tem aqui, ó, muito importante, urgente, então tem que ter uma data, né? Importante e urgente, tem que ter uma data. O boleto tem um dia certo para pagar, a mensalidade tem um dia certo para pagar, a conta de luz, certo? Então, falei agenda, porque vai ter data ali, você sabe que tem que pagar, e aí você já deixa organizado. Tal dia eu tenho que pagar isso aqui, não esquecer. Tal dia eu tenho médico, não esquecer. Entendeu? É isso que quer dizer. Aqui o muito importante e muito urgente é o faça agora, que se você não fizer, pode trazer drásticas situações para a sua vida, entendeu? Então, é muito importante, muito urgente. Ah, sei lá, tá alagando a tua sala, você vai deixar para trás? Não, tem que fazer já, porque senão vai alagar tudo. Fundiu o motor, vou ter que fazer alguma coisa. Tô passando mal, vou ter que. É mais ou menos nesse contexto, tá bom? Pouco importante, pouco urgente. Então, é ali onde você está procrastinando. Essa parte aqui é a parte da procrastinação. Entende? Então, tudo que você percebe que vai fazer com que você caia nesse ciclo vicioso, você tem que eliminar, dificultar, dizimar, tá bom? Se você tiver com um projeto com uma data marcada aí que está meio ajustada, né? E esse aqui, pouco importante, é muito urgente, né? Então, tem coisas que não são importantes para você, mas são urgentes, mas que dá para outro fazer, né? Nesse momento, isso não é minha prioridade, não é importante, porque antes está lavando um monte de louça e eu posso usar isso para estudar. Deixa eu ver se alguém pode fazer. Marido, mãe, pai, viu? Eu estou precisando estudar, eu só tenho esse horário. Nesses dias que tem isso para fazer, você pode fazer para mim? Aí, nos outros horários que eu tenho, eu faço isso. É quando você negocia, aprende a delegar, pedir ajuda, tá bom? Então, aqui, ó, pense em como funciona para você. Importante e urgente, pagar as contas, datas de médicos, importante, mas não urgente. Tem uma live ali para ver, que você acha importante. Às vezes tem que pesquisar outros materiais. Urgente e não importante, limpar a casa, lavar o banheiro. Coisas que você pode delegar. Não urgente, não importante para você eliminar. Aí, atividades de autorregulação emocional para procrastinadores crônicos. Tem uma tarefa que é muito boa, que é uma tarefa que você cruza assim, o braço, aí você fica dando tapinhas, é igual um abraço. Você fica dando tapinhas, aí você fecha os olhos e vai falando os pensamentos. Estou com o pensamento de que a pessoa falou isso para mim, está me fazendo sentir angústia, estou sentindo raiva. Assim, quando você vai dando tapinhas, você vai fazendo um raio-x. Estou com dor na minha lombar. Não, hoje eu não dormi. Você vai colocando assim, colocando tapinhas e estimulando o corpo, fica ativado e dando atenção para aqueles sentimentos que a tua mente está gritando para você dar atenção, né? Como reagimos? Como reagimos quando a gente começa com essas procrastinações? Evitação.
medo de ser reprovado e decide não fazer a prova para evitar a decepção. Você vai procrastinar, vai ligar a Netflix. Ruminação. Direciona a atenção nos ocorridos ruins e fica fritando no pensamento, que é quando você lá não consegue nem ter atenção para os seus estudos. Fica tenso, ansiosa, né? E aí, como regular? Que eu já vou te dar as tarefas. Primeiro, é reinterpretar a situação, né? Separa, analisa, duvida, é isso mesmo, é eu que estou pensando, foi esse fato que aconteceu, é um fato ou eu estou julgando isso? E quando você separa o teu julgamento e analisa o fato concreto, tá? Para que você pense assim, bom, será que é isso ou é eu que estou julgando desse modo, tá? 2, aceitação. É quando você não julga, você recebe a situação com amadurecimento, com aprendizagem, né? Algo como a vida que segue, bora para frente, da próxima vez vamos se organizar melhor. Enquanto não aconteceu, estamos na luta aí, tá? E não é desconsiderar o seu sentimento, entende? É sentir tudo que tinha, mas tem um tempo determinado para não ficar fritando o negócio ali, depois vem com o trabalho de aceitação, levanta, bate a poeira e segue. Resolução de problema. É quando você está no meio desse problema e tenta puxar, coloca ali o problema, faz um círculo, coloca ali o problema, puxa uma flecha. Posso resolver isso? Não. Aí depois você, então, desapegue. Tenho como resolver isso? Sim. Como? Me revisando melhor, me organizando melhor, vendo, usando aquela matriz de Eisenhower, ver como que eu posso melhorar isso daqui, vou fazer isso, vou tentar aqui. Nesse sentido que você usa a resolução de problema. Intervenção fisiológica, faz um chá, uma caminhada, técnica de respiração, a prática da autocompaixão, ouve um som, dança, né? O outro, tudo isso regula as emoções, tá? Escrever sobre os seus sentimentos. Hoje eu estou me sentindo angustiado, hoje eu estou ansiosa demais. Por quê? Porque eu não estou conseguindo dar conta de tudo isso. O que que eu não estou dando conta? Ai, no meu trabalho está difícil, minha chefe está me enchendo o saco, está me afetando bastante, e eu estou me sentindo assim, e eu não sei como me livrar disso. Só o fato de você escrever sobre isso, é como se fosse um desabafo entre você e a folha, se você não tiver um terapeuta, já vai te ajudar bastante, tá bom? Ressignificar, olhar a situação de fora, como se não fosse você. Muitas das vezes a gente não consegue ter clareza da solução. Então, quando a gente troca de lugar, mais ou menos assim, você está lá, ai meu Deus, eu estou achando que eu não presto para nada, eu nunca vou sair do lugar. Você vai trocar de papel. Você vai imaginar que é um amigo contando isso para você. Ai meu Deus, nananana. Aí você vai pensar, como que eu aconselharia meu amigo? Se o teu amigo está desabafando isso, você vai falar o quê para ele? Ah, isso mesmo, você é um burro, acho que você tem que largar tudo, você não presta para nada. Você não ia falar isso para ele, você ia acolher o sentimento dele. Então, por que você não sabe acolher o seu? Porque ninguém ensinou a gente. As pessoas ensinaram a gente a ser bondoso. Ah, vamos ganhar o reino do céu, amando o teu próximo. Mas ninguém ensinou a gente a se amar. Que é, se você for parar para pensar na Bíblia, né? Amar é o teu Deus sobre todas as coisas, amar é o teu próximo como você. O segundo é você, o terceiro é seu próximo. Então, quando você inverte os papéis, você acaba confundindo o seu subconsciente e você consegue ter clareza de ação de o que você faria, o que você aconselharia, como que deve lidar, deve acolher, deve deixar para lá, qual é a ação que tem que ter, só o fato de você mudar os papéis, né? Então, dentro disso daqui que a gente já conversou bastante, sobre todos esses passos, eu quero que depois vocês peguem esse PDF, leia com mais atenção, anote essas tarefas, vá pesquisar melhor na internet, porque tem muita coisa legal, tem livros que falam mais sobre autocompaixão, entende? No contexto geral, sobre gerir o tempo, sobre a procrastinação, eu trouxe todos os autores mais conceituados e tentei resumir aqui, junto com as tarefas que são trabalhadas com vocês nos melhores divãs no mundo todo. Então, quero muito que vocês levem a sério todo esse conhecimento, que é conhecimento de primeira linha. Então, você tem que marcar, pesquisar, melhor cria um caderninho. Eu sempre falo para vocês, cria um caderninho para colocar tudo que vocês aprendem, porque coloca lá, caderninho anti-procrastinação e gerir o tempo. Porque lá, com o tempo, quando você cair de novo nesse ciclo vicioso, tá ali o seu caderninho de consulta. Ai, como que eu vou lidar com isso? Porque quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue respirar, a gente não consegue raciocinar, a gente nem lembra aonde tem tarefas que nos explicaram antes de como lidar, a gente não lembra.
Por isso que é bom você ter esses caderninhos, que aí é como um livro de consulta, você vai lá e vai aplicando, tá? Colocar isso em prática vai mudar a tua vida de modo substancial. Bom, vai te ajudar a escolher materiais mais apropriados, a entender que desde o primeiro passo você já está decretando se vai dar certo ou vai dar errado, se munir de todas as ferramentas, de todas as ações que te ajude a impulsionar para que você chegue até onde você quer, mesmo que não seja perfeito, mas ter um sentimento que, apesar de não ser linear, de não ser uma coisa fechada como Cronos, né? Mas você vai acabar trazendo Kairós para a tua vida. Eu sei que hoje eu não pude, que amanhã não deu, mas eu sei que eu não vou perder essa oportunidade dentro disso, dentro dessa aprendizagem, dentro desse reerguer. Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou dar a volta por cima? Como que eu vou salvar aquilo para que eu consiga conquistar o meu propósito? É esse o pensamento que eu quero, é essa atitude que eu quero, né? E eu espero que tenha agregado, que vocês tenham gostado bastante desse curso aqui, que eu me empenhei um bom tempo para gravá-lo para vocês, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa, fique bem.